Fala pessoal, vamos continuar a estudar as cláusulas exorbitantes dentro da nossa lei de licitações. E agora eu vou chegar para a única cláusula exorbitante que é, digamos assim, um pouquinho mais complicada, que é a tal da restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Eu digo que é mais complicado você entender a parte teórica do que a parte literal da lei de licitações, porque a parte literal é muito simples. Se a administração atrasa o pagamento das faturas, o contratado tem que continuar executando o contrato, mesmo que a administração seja inadimplente. Veja só, eu tenho um contrato, cada uma das partes tem a sua obrigação, a administração atrasa o pagamento, ou seja, está descumprindo com a sua obrigação, mas como os contratos administrativos têm cláusulas exorbitantes, o contratado tem que continuar a executar o contrato. Consegue perceber esse desequilíbrio? Se o contrário acontecesse, o contratado atrasasse a execução, a administração não ia pagar ele. Agora, se a administração atrasa o pagamento, ele tem que continuar a executar o contrato. Isso se chama restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Eu já vou te explicar por que o nome é esse, que parece bastante complexo, mas ele é um pouquinho, mas não é tão complexo assim. Vamos lá. O parágrafo 2º do artigo 37 fala pra gente o seguinte: o contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos servidos pela administração por despesas de obras, serviços e fornecimentos. O que, assim, ele tem direito à extinção, mas ele só consegue exigir essa extinção depois de 2 meses. Toma cuidado, porque na antiga lei de licitação esse prazo era de 90 dias, e agora ele muda para 2 meses. Nós temos uma pequena alteração aqui na lei de licitação. Ainda existem algumas restrições que daqui a pouco nós vamos estudar, mas eu vou avançar e vou começar a explicar todo esse conteúdo aqui para vocês. Vamos lá, primeiro tópico, puxando aqui, restrição à oposição do contrato não cumprido. Da onde que vem isso, tá? Existe uma coisa, uma cláusula dentro dos contratos, que é a exceção, né, a exceptio non adimplente contratos. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: todo contrato, ele tem as suas obrigações. Essas obrigações foram pactuadas voluntariamente pelas partes. As duas partes, elas não eram obrigadas a firmar aquele contrato, mas elas foram lá e concordaram, colocaram os seus termos dentro do contrato. E agora qual que é a consequência disso? A consequência é que eles têm que adimplir, cumprir com as suas obrigações. Essa história de exceptio non adimplente contractus é a exceção da não adimplência do contrato. Uma pessoa não cumpriu com a sua obrigação e, consequentemente, a outra vai pegar e vai falar o seguinte: olha, calma aí, se você não está cumprindo com as suas obrigações, eu não vou cumprir com as minhas obrigações. Só que dentro dos contratos administrativos, essa regra não pode ser aplicada de imediato em desfavor da administração pública. Por quê? Porque existe um princípio da administração pública que é o nosso famosíssimo princípio da continuidade do serviço público. Como assim, professor? O que é essa história de princípio da continuidade do serviço público? Quando eu falo do princípio da continuidade, eu não estou falando apenas de serviços públicos em sentido estrito. Eu estou falando de toda atividade administrativa executada pela administração pública. E como essa atividade se presta a atender aos interesses da coletividade, nós precisamos que esses serviços, essas atividades, elas não sejam interrompidas. Às vezes a administração pública atrasa um pagamento por algum problema operacional, por algum problema específico, e isso não pode gerar um prejuízo para a população. Imagina, por exemplo, num contrato de fornecimento de medicamentos de uso contínuo pela população. Vou pegar o meu caso, insulina, né? Vamos supor que nós temos lá a distribuição de insulina para o SUS, para aquelas pessoas que dependem do SUS para a sua sobrevivência. A administração atrasa o pagamento do fornecimento de medicamento, chega ao laboratório e fala: não posso fornecer enquanto vocês não pagarem. E aí vai ter lá na ponta da linha o usuário do serviço público que vai ficar sem a sua insulina. Você já pensou o absurdo que é esse tipo de situação? Para que isso não aconteça, quando nós tratamos dos contratos de obras, contratos de serviços, contratos de fornecimentos e assim sucessivamente, se a administração pública atrasa os seus pagamentos, ainda assim esse contrato tem que continuar a ser executado.
Beleza. Vamos avançar mais um pouquinho e eu vou colocar para vocês aqui uma terceira coisa, que é o conceito. O que é o conceito aqui? O conceito é o que é. O que é, então, a nossa restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido, tá? Quando a administração atrasa o pagamento, essencialmente isso aqui significa que o contratado não vai poder deixar de cumprir as suas obrigações. Ele vai ter que aturar, ele vai ter que aguentar o atraso. Então, vai ter que aturar os atrasos de pagamentos, devidos pela administração pública. Tá, professor, mas eu ainda não consegui entender exatamente por que o nome se chama restrição à oposição do contrato não cumprido. Eu já consegui entender o conceito, já cheguei lá, nessa parte já está fácil. Mas eu não entendi ainda por que é esse nome tão complexo assim. Você pode me contextualizar um pouquinho melhor? E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Contratado tem que aturar os atrasos nos pagamentos devidos pela administração. Pensa comigo no seguinte, eu coloquei aqui, ó, exceptio non adimplente contratos. Significa dizer o seguinte, qual que é a regra? Depois eu vou apagar essa parte que eu estou escrevendo aqui. Vou colocar no outro slide, aí eu não preciso apagar. Qual que é a regra? A regra é cumprir o contrato, certo? Cumprir o contrato. Qual que é a exceção? A exceção é quando uma parte deixa de cumprir com as suas obrigações. A exceção é quando alguém não cumpre as obrigações. Quando alguém não cumpre as obrigações, naturalmente a outra parte aplica a cláusula da exceção do contrato não cumprido. Ele pega e fala o seguinte, olha, se você não cumpriu com a sua obrigação, eu não vou cumprir com a minha obrigação. Você não fez a sua parte, eu não faço a minha parte. Simples assim. No contrato entre particulares, no contrato em que há horizontalidade, se ele não cumpriu a obrigação dele, eu não vou cumprir a minha obrigação. Simples. Nos contratos administrativos, então a gente chama que nesse caso você vai fazer o quê? Você vai opor a regra da exceção do contrato não cumprido. Eu vou opor, eu vou aplicar. Eu vou chegar e vou falar o seguinte, contratei uma pessoa para pintar minha casa. Combinei com essa pessoa que toda sexta-feira eu iria fazer o pagamento dessa pessoa. Semanalmente eu pagava. Vamos supor que a minha casa iria demorar aqui 5 semanas para a pintura, para concluir a pintura. E toda sexta-feira eu tinha que cumprir a minha obrigação. Quando eu não paguei ele, vamos supor, na segunda sexta-feira, ele chega e fala o seguinte, olha, você não me pagou, então na segunda-feira eu não venho trabalhar. Ele aplicou a regra da exceção do contrato não cumprido. Ele opôs a regra da exceção do contrato não cumprido e disse o seguinte, eu não estou descumprindo, quem descumpriu foi você, e segunda-feira eu não venho executar a minha regra. Agora, quando a gente chega nos contratos administrativos, ele não pode opor de imediato. Veja, ele opôs, no meu exemplo, eu, Herbert, e o pintor. Ele opôs a exceção do contrato não cumprido de imediato. Na segunda ele já não veio pintar. Agora vamos tirar o Herbert e vamos colocar a administração pública. A administração não pagou o pintor na data marcada. O pintor vai poder chegar e falar que na segunda-feira ele não comparece? Não. Por quê? Porque ele não pode opor a exceção do contrato não cumprido. Ele só vai poder fazer isso aqui, ó, opor essa exceção no contrato não cumprido, após 2 meses. Logo, eu posso dizer que nós temos uma restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Por isso nós chamamos de restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Alguns autores chamam a regra de exceção da oposição do contrato não cumprido, ou de vedação à exceção do contrato não cumprido. Eu não gosto desse termo porque não é uma vedação, não é uma inaplicabilidade. É uma restrição, é uma limitação. Porque depois de 2 meses, em regra, ele pode aplicar isso aqui. A gente vai ver que daqui a pouco
Alguns atrasos podem ser superiores a 2 meses e ainda assim ele não poderá opor a exceção do contrato não cumprido. Mas segura que isso eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que é? O contratado tem que aturar os atrasos nos pagamentos devidos pela administração pública. Por quanto tempo que ele tem que aturar esses atrasos? Ele tem que aturar esses atrasos por até 2 meses. Esse é o prazo previsto na nossa lei de licitações. Eu estou destacando esses 2 meses porque na antiga lei esse prazo era de 90 dias. Então é bem importante a gente destacar isso aqui. Tá, professor. Passou os 2 meses. Ele não pagou, a administração não pagou. Depois de 2 meses, o que ele pode fazer? O que vai acontecer a partir de agora? A administração pública não me pagou e passou o prazo de 2 meses. O que o contratado pode fazer? A lei de licitações diz que, nesse caso, após o decurso do prazo de 2 meses, o contratado tem direito subjetivo à extinção do contrato, ou seja, ele pode chegar, apresentar um requerimento para a administração pública e dizer que ele não quer mais aquele contrato, que ele quer acabar com a relação contratual. Ele quer a extinção, Zé finito, acabou o contrato. Ok, essa é uma hipótese. Só que pensa comigo no seguinte, deixa eu até mudar isso aqui, e eu vou colocar uma numeração aqui, vocês vão entender o porquê. Então, se a administração está atrasada, ele pode requisitar a extinção do contrato. Mas vamos pensar no seguinte caso. Vamos voltar para o caso do pintor aqui da minha casa. Eu dei o calote no cara. Estou atrasado. Eu não paguei ele no prazo que tinha que pagar. Só que vamos supor que a minha obra é uma obra considerável. Aí o pintor está pensando o seguinte, poxa vida, o Herbert atrasou, mas eu sei que ele atrasou por causa de um problema pontual. Pô, eu não queria acabar com o contrato com o Herbert. Até porque a casa dele é grande, é um serviço legal. Eu queria executar esse serviço, eu vou ganhar uma grana bacana nessa execução. Aí ele chega para mim e fala, Herbert, eu não posso continuar trabalhando na sua casa enquanto você estiver atrasando meus pagamentos, porque eu tenho minhas contas para pagar. Vamos fazer o seguinte, resolve o teu problema aí. Quando você resolver o seu problema, você me paga. Quando você me pagar, eu volto para cá para sua casa e termino de fazer a pintura. Pode ser assim? Fala para ele, pode ser fechado. Com a administração, isso também é possível de fazer. Ao invés de o contratado chegar e falar o seguinte, a administração chega nesse contrato. Ao invés de fazer isso, ele pode chegar para a administração e falar assim, administração, eu sei que vocês estão atrasados, mas eu não quero acabar com esse contrato, porque essa obra é muito grande, eu quero concluir essa obra. Mas eu não posso continuar com ela enquanto vocês estiverem atrasados. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender o cumprimento das minhas obrigações até a normalização dos pagamentos? Pode ser? Pode ser, fechado. Então é uma segunda alternativa. Ao invés de ele pedir a extinção, requisitar a extinção, ele vai requisitar, né, um direito dele, inclusive, ele vai requisitar a suspensão do cumprimento das obrigações, ou seja, a suspensão do contrato até a normalização. Corrigiu, a administração pagou, está tudo resolvido, beleza, ele volta e continua a pintura, continua a obra, continua a execução. Onde que está isso? A lei de licitação fala o seguinte, ó, as hipóteses de extinção a que se refere os incisos 2, 3 e 4, que a gente está falando do inciso 4 nesse momento, inciso 4 está aqui, ó, é o que nós estamos estudando agora. No parágrafo 2º desse artigo, observarão as seguintes disposições. Aí ele pega e fala o seguinte, não serão admitidas em caso de calamidade, grave perturbação da ordem interna ou de guerra. Mas deixa isso aqui para a gente falar depois. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até a normalização da situação, admitidos restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro na forma da lei de licitação. Ou seja, ele pode exigir a extinção do contrato ou exigir a suspensão do cumprimento das suas obrigações. Ele tem uma dessas duas alternativas aqui para pedir para a administração pública. Mas vamos pensar o seguinte. Nós passamos recentemente, né, uma época aí de calamidade pública. E durante a calamidade pública, o Estado
passou por diversos problemas, inclusive atraso de pagamento, alterações de contratos e etc. e tal. Pensa comigo o seguinte, imagina um caso de calamidade pública. O que deve prevalecer na calamidade pública? O interesse individual ou o interesse coletivo? É óbvio que o interesse coletivo. A lei de licitação, ela pegou e falou o seguinte, esse direito de extinção não será admitido em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem ou de guerra. Por quê? Porque nessas situações aqui, nós temos que proteger um bem maior, que é o interesse coletivo. Então, se é uma calamidade e a administração atrasa o pagamento por mais de 2 meses, o contratado tem que continuar a executar o contrato. Ele continua executando o contrato. Outro caso, no caso de grave perturbação da ordem, mesma coisa. E a última situação, no caso de guerra, né? Até já trouxe alguns exemplos para vocês. Imagina na guerra, lá não chega munição para o soldado lá no front. Ah, calma aí, é que atrasaram o pagamento aqui. Não faz o menor sentido nesse tipo de situação, né? Também não vai se aplicar a extinção do contrato. Deixa eu até colocar aqui, ó. Quando eu falo que não se aplica, eu estou falando que não se aplica o direito dele à extinção do contrato. Ele não pode exigir da administração pública a extinção do contrato. E também não se aplica o direito à suspensão do contrato. Tá? Esse direito aqui não se aplica. E, jogar um pouco mais para cá, reduzir aqui. E outra coisa, esse direito também não se aplica quando decorrer de ato ou ainda de contribuição ou participação do contratado. Professor, calma aí, não entendi essa última regra. Imagina o seguinte, a administração pública, vamos pegar o seguinte caso. Você e um conjunto de amigos foram fazer uma festa, aí vocês fizeram essa festa, chegaram lá no final e dividiram o valor. Deu R$ 120 para cada um. Tem que fazer o Pix na conta do Herbert. Só que eu estava cheio de aula, cheio disso, cheio daquilo, não passei o meu Pix. E aí ninguém me pagou. Daqui a algumas semanas eu chego pé da vida. Que absurdo! Eu não faço mais festa para vocês, porque eu fiz uma festa, era para cada um pagar R$ 120 e ninguém me pagou até agora. Aí o pessoal pega e fala assim, pô, Herbert, mas olha só, nós mandamos lá no teu WhatsApp, tá lá, ó, Herbert, passa o Pix. E você não passou o Pix. Como é que a gente vai te pagar? Oi, caraca, fui mal, desculpa. Veja só, imagina que a administração pública não pagou o contratado porque o próprio contratado deu causa ao atraso. Olha só, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. São aquelas situações em que o contratado é que está dando causa ao atraso. Ele não emitiu a nota fiscal, ele não apresentou os documentos para pagamento, ele atrasou a execução de alguma atividade. Se é ele o culpado, como é que ele vai me impedir a extinção ou suspensão do contrato? Aí a culpa é dele, tá? Resumindo, nós estamos falando da exceção, da regra da restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. É uma cláusula que decorre do princípio da continuidade do serviço público. Acontece quando o contratado tem que aturar os atrasos de pagamentos devidos pela administração, ele tem que aturar os atrasos por até 2 meses, tá? Por até 2 meses ele tem que aturar esses atrasos, ou então ele vai requisitar a extinção, depois dos 2 meses, né? Após ou depois dos 2 meses, ele pode requisitar a extinção ou a suspensão do cumprimento das suas obrigações. Esse direito do contratado de requisitar a extinção ou a suspensão não se aplica, mesmo que o atraso seja superior a 2 meses, mesmo que a administração atrase por mais de 2 meses, quando decorre de calamidade pública, de grave perturbação da ordem ou guerra, ou então de um ato ou de uma contribuição ou participação dele próprio. Nessas situações, ele não pode pedir a extinção nem a suspensão do cumprimento das suas obrigações. Beleza? Deixa eu colocar mais 2 pontos aqui para vocês, para que nós possamos fechar a nossa aula. Outra regrinha que nós vamos ter aqui é a situação, uma situação especial. Essa situação não está na Lei 14.133. Essa situação
está dentro da Lei das Concessões de Serviços Públicos. No caso de contrato de concessão ou de permissão de serviços públicos, concessão e permissão são contratos administrativos de delegação de serviços públicos. Segundo a Lei 8987, que trata desse assunto, você somente, olha só, somente pode deixar de cumprir as obrigações quando houver uma decisão judicial transitada em julgado. O que isso aqui quer dizer? Vamos colocar aqui, ó, decisão judicial que tenha o trânsito em julgado. Isso quer dizer que nesse tipo de contrato, a restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido é ainda mais restrita. Por que isso? Porque isso aqui é um tipo de contrato de delegação de serviços públicos. Para você entender o contexto, pensa nesses contratos de ônibus e de metrô. Quando os motoristas entram em greve. Não acontece um caos? Agora imagina algo ainda mais grave. Ao invés de um motorista entrar em greve, simplesmente acontece a extinção do contrato. Já era. Extinguiu o contrato durante a sua execução. E vamos supor que a empresa larga o contrato do jeito que está e olha para a administração pública e fala ainda assim, ó, se vira a administração, dê os seus pulos. Pessoal, o problema é que não é um problema para a administração, é um problema para a sociedade. De imediato, o transporte público para de rodar, vai ser o caos nas grandes metrópoles, então, para o pessoal chegar ao serviço, vai ser muito complicado. Então, a lei das concessões, ela criou uma restrição. Ela pegou e falou o seguinte, olha, essa história aí de restrição da exceção do contrato não cumprido, se for contrato de delegação de serviço público, isso você só vai conseguir opor essa regra quando houver uma decisão judicial transitada em julgado. Antes disso, você não pode opor, não pode deixar de cumprir as suas obrigações. Então é basicamente aqui basicamente não aplicação da exceção do contrato não cumprido, porque você só vai conseguir aplicar essa regra quando houver uma decisão judicial transitada em julgado. E o último ponto que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte. Pessoal, guarde. A restrição à exceção do contrato não cumprido é uma cláusula em favor da administração, porque eu estou restringindo um suposto direito do contratado. Então, é isso que beneficia a administração. Se for o contrário, se a inadimplência for do particular, ou seja, daquele que foi contratado pela administração pública, aí eu aplico a exceção do contrato não cumprido, a administração pública vai opor a exceção do contrato não cumprido de imediato. Não existe restrição nesse caso. Não existe limitação. Aqui a administração chega e fala o seguinte, ó, filhote, você não está cumprindo com as suas obrigações? Tchau para você. Vou aplicar essa regra de imediato. A administração pública vai suspender os pagamentos devidos desde já. Então, vamos pegar lá o caso do pintor. O pintor não compareceu para trabalhar, a administração chega e fala o seguinte, olha, você não trabalhou, eu também não vou te pagar. Tá? Então, essa aqui é a regra. Então, se for o contratado que não cumpre as suas obrigações, a administração pública de imediato deixa de cumprir as obrigações dela, porque não existe restrição contra a administração. A restrição é contra o particular. Perfeito? Fechamos isso aqui, conseguimos avançar e vamos resolver algumas questões. Primeira questão. No caso de atraso dos pagamentos devidos pela administração contratante, superiores a 2 meses, olha só isso aqui, ó, superiores a 2 meses, é possível a aplicação pelo contratado da exceção do contrato não cumprido, salvo em casos excepcionais, como calamidade pública e guerra. Verdadeiro, olha só.
Se o atraso for superior a 2 meses, o contratado pode aplicar a exceção do contrato não cumprido. Aí o aluno pega e fala, não, professor, ele pode aplicar a restrição da exceção do contrato não cumprido. Não, meu amigo. A restrição já é o 2 meses. O 2 meses gerou a restrição. Essa é a restrição. Tem que aguentar 2 meses. Só que ao invés de aplicar de imediato, ele aplica depois de 2 meses. Então, ele aplica após 2 meses, ou pode aplicar a exceção do contrato não cumprido. Com isso, o primeiro item correto. Segundo tópico, a modificação do regime de execução da obra para melhor adequação técnica constitui hipótese de alteração unilateral. Nós vamos estudar isso aqui oportunamente, tá? Mas alterar o regime de execução somente é possível mediante acordo. Então, isso aqui é uma alteração bilateral. Não é uma cláusula exorbitante, por isso que esse item está falso. Nós vamos estudar isso aqui oportunamente. Terceiro item. É cláusula necessária dos contratos administrativos a que estabelece as penalidades aplicáveis para situações da sua inexecução parcial ou total. Pessoal, entre as cláusulas, nós vamos ter quais são as sanções, né? Uma das cláusulas essenciais, só que nós já vimos oportunamente no caso de inexecução parcial ou total do contrato. Então, esse item aqui é verdadeiro. Então, nós temos V, F e V nessa questão. Fechamos essa parte aqui e com isso nós concluímos esse bloco sobre as cláusulas exorbitantes. Nós vamos ter outros capítulos para falar também de outras cláusulas exorbitantes, como por exemplo a exigência de garantia. Mas por hora nós acabamos esse tópico importantíssimo da nossa lei de licitações e contratações públicas. Um grande abraço e até a próxima!